Vamos abrir o grande livro de Deus. Você sabia que tinha um homem chamado Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões e os leões não tocaram nele. Sim, então vamos contar mais uma grande história do grande livro de Deus. Durante o reinado de Dario, Daniel, servo de Deus, foi colocado como um dos 3 grandes líderes do império. Apesar de ser estrangeiro, judeu e exilado, vindo de outra terra, foram colocados numa posição muito elevada, muito alta. Ele e os outros 2 que estavam à frente dos prefeitos, satrapas, líderes do reino. Os outros 2 superintendentes, os prefeitos, tinham muita inveja de Daniel. Por isso tentaram descobrir algo errado no trabalho deles para poderem acusá-lo diante do rei. Mas Daniel era um homem muito correto, era honesto, cumpridor das leis e não fazia nada de errado. Como ele não conseguiu encontrar nada contra o Daniel, e no trabalho de Daniel combinaram eles de fazer uma grande maldade com Daniel. Aí um disseram para o outro: vamos conseguir encontrar algo para acusar o Daniel, a não ser que a gente descubra alguma coisa relacionada ao Deus que ele adora, porque Daniel era um homem muito temente a Deus. Daí foram até o rei Dário e disseram: todos nós, líderes, prefeitos, governantes e conselheiros do rei, concordamos que o rei deve ordenar um decreto, ó Alteza, de ordens para que, durante 30 dias, ninguém esteja autorizado a fazer nenhum pedido, seja aos deuses, aos homens, e somente se faça petições ao Senhor, rei Dário. A quem desobedecer a esse decreto deverá ser lançado à cova dos leões, recomendando que essa lei será escrita e assinada pelo rei, para que não seja cancelada em nenhuma parte do nosso império. Você viu como eles eram maldosos por inveja de Daniel? E assim o rei Dário foi enganado e assinou o decreto, e logo passou a ser obrigatório entre todo o reino. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Quando ele soube desse decreto malvado, foi para casa, no andar superior. Ele tinha um quarto com janelas voltadas para a direção da cidade de Jerusalém, como fazia sempre. Ajoelhou-se ali e, com a janela aberta, orou ao Senhor Deus. De repente, aqueles que estavam tramando contra Daniel, os inimigos de Daniel, apareceram e descobriram que ele estava fazendo as orações, pedidos e agradecimentos a Deus, ao Criador de tudo. Eles foram logo até o palácio do rei para acusar Daniel do cumprimento do decreto que ele tinha feito. Ao Senhor assinou o decreto, o rei, mas Daniel não cumpriu a sua ordem. Ele não está nem aí para o que o Senhor, Dário, falou. Este Daniel estrangeiro continua fazendo orações ao Deus dele 3 vezes ao dia. O rei ficou muito triste porque gostava muito de Daniel e tentou livrá-lo até o fim do dia. Mas aqueles homens maldosos voltaram ao rei Dário e disseram: Majestade, o rei sabe que nenhum decreto dos medos e persas promulgado pelo rei pode ser mudado. Então o rei deu a ordem para que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões. Porém ele disse a Daniel: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, fielmente te livre. Colocaram uma pedra sobre a entrada da cova dos leões
e o rei selou com o seu anel, para que nada fosse mudado. Naquela noite, o rei Dário mal conseguiu dormir de tanta tristeza, porque Daniel era amigo do rei e também não comeu nada. Logo cedinho de manhã, foi triste até a cova dos leões e chamou: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve finalmente conseguiu te livrar dos leões? Daniel respondeu: Viva o rei! Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Ele sabia que eu era inocente e também não fiz nada contra ti, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que Daniel fosse tirado da cova dos leões. Quando foi puxado para fora, viu que não tinha sido mordido nem arranhado, porque tinha confiado no Deus. Ó rei, deu uma ordem para que prendesse aqueles que tinham acusado Daniel. Eles e sua família foram todos atirados dentro da cova e os leões acabaram com eles. O rei Dário escreveu uma carta às pessoas do mundo inteiro que todo o meu reino tremam e temam ao rei de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá sempre. Seu reino será jamais destruído e seu domínio não terá mais fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi que livrou Daniel do poder dos leões. Moral da história: por muitas vezes vamos enfrentar um conflito entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Daniel foi um ótimo exemplo de alguém que se manteve fiel ao Senhor e compromisso com sua vontade, mesmo que para isso tivesse que correr o risco até de morrer. Mantenha uma vida de oração constante e a sua fé sempre firmada ao Senhor. Ainda que existam decretos e leis humanas que digam o contrário, escolha primeiro obedecer a Deus. Lembre-se sempre disso. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Você viu como Daniel foi protegido por Deus? Porque Daniel, ele tinha muita fé, ele acreditava no Senhor e o Senhor a protegia. Então, vamos fechar o grande livro e vamos esperar a próxima história.